Hebreus 6, versículos do 9 ao 12, a palavra do Senhor nos diz: Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores, pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Amém. Oremos ao Senhor. Pai bendito, nós pedimos a Ti que nos edifique por meio da Tua palavra. É o que nós Te rogamos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, domingo nós refletimos sobre as coisas melhores pertencentes à salvação. O autor dos Hebreus aqui, ele apresenta um conjunto de coisas que são próprias daqueles que estão no caminho da salvação, aqueles que foram salvos, estão sendo salvos pela graça de Deus, estão caminhando para a Canaã celestial. Nós refletimos sobre o fato de que esse texto, a delimitação a qual nós lemos, do versículo 9 ao 12, é um texto que contrasta com aquilo que o autor vinha dizendo nos versículos do 4 ao 8, quando ele vai falar sobre um diagnóstico direcionado a um outro público, um diagnóstico sobre a impossibilidade de restauração para com aqueles que abandonam o fundamento que é Cristo e procuram outro fundamento de salvação além de Cristo. O autor diz que para estes é impossível, e a interpretação é de que é impossível de que eles por si mesmos possam restaurar-se, possam levantar-se por si mesmos. A indicação é de que é o Senhor quem restaura, é o Senhor quem levanta, é o Senhor quem faz com que volte para si aqueles que uma vez caíram, aqueles que foram, como é aqui descrito, iluminados, mas que caíram. Aqueles, eles possuíam algumas coisas boas, algumas coisas de uma natureza boa. Eles foram iluminados, eles provaram dos poderes do mundo vindouro. Eles foram de fato pessoas que experimentaram da graça de Deus, mas foram pessoas que aquilo que neles foi operado, eles não perseveraram em seguir ao Senhor nosso Deus. E aqui o texto que nós nos delimitamos em falar sobre ele, vai falar sobre um público ao qual foi destinado coisas de uma natureza maior, de uma natureza melhor. Estes irmãos a qual é tratado aqui, o autor diz, ele os trata chamando-os de amados, e ele vai falar sobre que coisas são essas, aos quais esses que possuem coisas melhores, como ele mesmo diz no versículo 9, estamos persuadidos das coisas que são melhores. Então domingo nós vimos que dentro dessas coisas que são melhores está o trabalho feito com amor. Isso é próprio daqueles que foram regenerados pelo Senhor, foram vivificados pelo Senhor, aqueles que de fato possuem uma natureza diferenciada da operação do Espírito Santo em seus corações, aqueles que foram eficazmente chamados pelo Senhor. Eles são aqueles que trabalham tendo em vista a glória de Deus, eles fazem tudo voltados, como é descrito aqui nesse versículo 9, no versículo 10, quando diz que Deus não é injusto para ficar esquecido do trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome. E ele vai dizer, porque servistes e ainda servis aos santos. Então, dentro desse conjunto de coisas que são próprios daqueles que estão sendo salvos, aqueles que possuem um agir em suas vidas do Espírito de Deus de maneira eficaz, está que eles são movidos ao trabalho ao Senhor, um trabalho que é feito para a glória de Deus, um trabalho que visa não a glória do seu próprio nome, visa não um ensoberbecimento do seu próprio ser, mas visa de fato que o nome de Deus seja glorificado, que o nome de Deus seja exaltado. E foi justamente isso que nós refletimos no domingo passado, e aqui na sequência desse texto nós vamos observar mais algumas coisas que são próprias daqueles que estão no caminho da salvação. E dentro dessas coisas que são apresentadas no texto, o autor vai começar expressando o seu desejo de que eles pudessem continuar naquilo que eles já estavam demonstrando.
esses irmãos, eles estavam demonstrando amor para com os seus. Eles eram irmãos, como nós mencionamos, como se vê lá no capítulo 10, que enfrentaram grandes provações. Muitos deles foram expulsos dos seus lares, outros chegaram ao ponto de sofrerem juntamente com aqueles que haviam sido aprisionados. Então, esses irmãos estavam demonstrando de fato que estavam na fé através daquilo que eles estavam evidenciando. Quando nós dizemos, como nós refletimos domingo passado, quando nós dizemos que onde há fogo, onde há fumaça, há fogo, assim também onde há boas obras, ali também há uma indicação de que possa haver salvação, de que possa haver um agir do Espírito de Deus no coração. E era isso que esses irmãos estavam evidenciando. E o autor aqui ele vai dizer que ele deseja, esse é o sentimento do autor aos Hebreus, desse pastor, deste apóstolo que estava tratando com esses irmãos aqui. Ele deseja que esses irmãos eles continuassem no trabalho ao Senhor, servindo ao Senhor com amor, servindo ao Senhor com dedicação, servindo ao Senhor para a glória do seu nome e o bem dos irmãos em Cristo Jesus. E aquilo que é descrito aqui quando ele diz que deseja, porém que cada um de vós continue mostrando, é certamente uma indicação, algo que está relacionado com a perseverança. Não basta apenas nós realizarmos uma boa obra como salvos em Cristo Jesus, que foram salvos para as boas obras, como se vê lá em Efésios 2, 9 e 10, mas não basta apenas fazermos uma boa obra no passado, é necessário que continuemos trabalhando com amor, trabalhando com dedicação, trabalhando, nos entregando para a glória de Deus, servindo ao Senhor com alegria. Na nossa carreira cristã não existe férias, não existe aposentadoria, não existe uma pausa para o exercício daquilo que nós somos em Cristo Jesus. É necessário que continuemos dia após dia servindo ao Senhor, dia após dia trabalhando. Como alguém já disse uma vez, ainda que de modo redundante, o jogo só acaba quando termina, né? A nossa obra aqui é até o último dia das nossas vidas, quando nosso coração parar de bater, quando os nossos olhos se fecharem e nós estivermos na glória celestial. Nós continuaremos sempre com a necessidade de servirmos ao Senhor, de servirmos e de perseverarmos, de continuarmos servindo ao Senhor. E este exercício contínuo do nosso trabalho ao Senhor, essa força que nós empenhamos em servir ao Senhor para a glória do seu nome e por amor aos nossos irmãos em Cristo, precisamos fazer até o fim na nossa jornada cristã, como é dito aqui. Nós precisamos fazer com diligência, nós precisamos fazer isso de fato com vigor, com responsabilidade, com de fato alguém que está ali buscando meios de fazer da melhor forma possível. Veja que ele diz que é necessário que seja feito não apenas de modo contínuo, mas com diligência. Isto é necessário. Com qual finalidade ele aponta para isso? Ele diz para a plena certeza da esperança. Plena certeza de esperança, ao que nós poderíamos entender também como sendo a plena certeza da salvação, algo que o crente em Cristo Jesus ele pode desfrutar, ainda que nem todos desfrutem da certeza da salvação, e de que a certeza da salvação muitas vezes seja mais forte, mais presente no coração de alguns crentes e de outros não. Mas isso é algo necessário a ser buscado. Um crente que ele tem a certeza de salvação, ele é alguém que vai ser cada vez mais frutífero, ele é alguém que vai se doar cada vez mais. Às vezes uma pessoa que não está certa da sua salvação, ela fica pensando tanto acerca da sua salvação que muitas vezes quase não tem tempo para realizar o trabalho ao Senhor. Então, um crente que tem a certeza da esperança, como é colocado aqui no final desse versículo, a certeza da salvação, ele vai ser cada vez mais produtivo, ele vai ser cada vez mais entregue ao Senhor, ele vai produzir cada vez mais, ele vai ser de fato como uma árvore frutífera junto às correntes das águas. Ainda que nós possamos refletir que, mesmo que alguns irmãos que não tenham essa certeza, eles serão salvos, aqueles que foram de fato regenerados pelo Senhor, porque, como dissemos, nem todos têm essa certeza da salvação, mas
é algo necessário a ser buscado. E isso como se dá? Isso se dá através dos meios ordinários, daquilo que está acessível para nós. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos ser diligentes nos exercícios devocionais ao Senhor, nos exercícios de amor para com os nossos irmãos, para com os nossos cônjuges, os nossos familiares. Nós precisamos estar em um exercício contínuo, um exercício diligente. Isso vai exigir de nós suor, isso vai exigir de nós muita oração, vai exigir que a gente, de fato, muitas vezes possamos estar conversando com outros irmãos para que nos ajudem nas nossas lutas. E todas essas coisas fazem parte do nosso trabalho ao Senhor, desse exercício contínuo, dessa diligência, desse esforço, desse empenho, dessa perseverança que nós temos em Cristo. Meus irmãos, os incrédulos, os que não têm fé, e demônios, eles creem em Deus, mas eles não podem desfrutar de maneira alguma daquilo que é descrito aqui nesse texto, da esperança de uma salvação. Apenas os crentes em Cristo Jesus é que podem ter essa esperança, a esperança da certeza da salvação, que é uma obra do Espírito de Deus no nosso coração, que é uma obra da graça de Deus, mas que exige também que sejamos diligentes naquilo que estamos fazendo. A fé genuína está sempre de braços dados com a esperança. É a certeza que é fortalecida ao observarmos alguns aspectos daquilo que é próprio da graça de Deus em nossas vidas. Alguém que cultiva a certeza da esperança é alguém produtivo de modo contínuo. Por isso precisamos cultivar cada vez mais a certeza da nossa salvação, pensarmos sobre isso. Isso era algo que os puritanos, eles pensavam muito, os grandes teólogos do século XVII, homens que foram profundamente instrumentos de Deus, e algo que muitas vezes os crentes esquecem e que evitam, ou até mesmo que querem negar, mas que é uma realidade apresentada pela palavra do Senhor, de que o crente em Cristo Jesus, ele pode ter a certeza da sua salvação, e por isso nós precisamos lutar para que o Senhor nos conceda essa graça, nos conceda essa certeza, para sermos cada vez mais frutíferos na sua obra. William Perkins, ele dizia o seguinte: ele ofereceu algumas marcas, alguns sinais da graça, refletindo sobre o texto de 1 João, em relação àqueles que podem desfrutar dessa certeza da salvação. Dentre aquilo que ele levanta, ele menciona o amor, que é um texto, algo relacionado também ao nosso texto. Ele fala da compaixão, de nós colocarmos o nosso coração na miséria do nosso próximo. Sabe, quando nós enxergamos alguém que está padecendo uma necessidade muito grande, né? Como recentemente eu e nosso irmão Diego, nós tivemos algumas experiências e pudemos vivenciar a realidade difícil de algumas pessoas, e a compaixão, você colocar o seu coração na situação daquela pessoa, isso pode ser um sinal da graça de Deus em seu coração, para que você possa ter a certeza da salvação. Outra coisa que nós podemos observar são as próprias obras de misericórdia, a ousadia na oração, sermos cada vez mais diligentes na nossa oração, sermos ousados em estar diante do Senhor, fazendo petições, clamando pela sua graça, a nossa santificação, a busca por sermos cada vez mais santos, cada vez mais nos limparmos das impurezas e sujidades da nossa mente, do nosso coração, morrermos para nós mesmos, morrermos para o pecado, cada vez mais o nosso amor a Deus, a nossa entrega a Deus, o nosso desejo por Deus, o desejo pelas coisas santas, o desejo pelo culto ao Senhor, o desejo pela comunhão com os crentes em Cristo Jesus. Todos esses são sinais de que o Senhor está operando em nossos corações. Todos esses são sinais de que a graça do Senhor está operando em nossas vidas. A certeza, dizia Thomas Brooks, a certeza torna leves as aflições pesadas. Um crente que tem a certeza da sua salvação em meio às aflições, às dores e os sofrimentos, ele, em meio a todo o peso que vem com a angústia dos sofrimentos que enfrentamos nesse mundo, ele pode desfrutar de uma leveza,
quando ele reflete sobre a certeza da sua salvação, porque o que as coisas desse mundo, meus irmãos, comparados com a salvação em Cristo Jesus, as dores e os sofrimentos desse tempo presente, como diz o apóstolo Paulo, não são nem de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada, com aquilo que nós desfrutaremos nos céus, com aquilo que nós desfrutaremos em Cristo Jesus. A certeza torna breves as aflições, prolongadas, e doces as aflições amargas. Ela faz a alma cantar e os males espantar. Ela também faz com que a fé cristã seja mais movimento que entendimento. Veja, a certeza nos leva a termos cada vez mais um mover dentro do nosso coração para estarmos ativos no serviço ao Senhor. A certeza é mais trabalho que verbo, ela é mais trabalho do que palavra. Sabe, às vezes as pessoas estão com multidões de palavras em seus lábios, mas tem pouca ação, pouca atitude. E a certeza da salvação, ela nos direciona a isso, a estarmos cada vez mais trabalhando, cada vez mais ativos. Ela é mais vida que boca, mais mão que língua. Joel Bick, ele diz que um espírito preguiçoso é um espírito perdedor. Um espírito preguiçoso é um espírito perdedor. Ao cristão preguiçoso sempre faltarão 4 coisas, a saber, conforto, contentamento, confiança e certeza. Um crente que é relaxado, um crente que é negligente, um crente que é preguiçoso, vai faltar essas bênçãos, que é termos um conforto, é de podermos cantar com um coração mais aberto, aquele cântico que nós cantamos ao início: que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Por isso, como é necessário nós nos esforçarmos em busca da certeza, e para isso é necessário que haja muito trabalho, como já falamos. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, é o que Pedro diz na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 10. Mas é importante para que nós tenhamos cuidado para não sermos levados ao legalismo também, achar que pelo nosso empenho ou nosso desempenho nós estamos sendo salvos por aquilo que nós estamos realizando no nosso serviço. O nosso serviço é sempre uma obra da graça de Deus. Nós somos salvos para as boas obras e não pelas boas obras, como nós já mencionamos. Nós somos salvos pela graça de Deus. Por isso, embora seja necessário um autoexame, embora seja necessário nós estarmos continuamente nos examinando e perguntando para nós mesmos: eu sou salvo? Eu estou sendo salvo por Cristo? Eu estou no caminho da fé? Eu estou progredindo em servir ao Senhor? Eu estou cada vez mais buscando ao Senhor? Ainda que seja necessário esse tipo de exame, esse tipo de reflexão acerca de quem nós somos em Cristo, de como nós estamos no serviço ao Senhor no meio da sua igreja, nós precisamos olhar infinitamente mais para Cristo todas as vezes que nós nos examinamos a nós mesmos, para que nós não sejamos levados a um legalismo de querer salvar-nos por nós mesmos, ou de que a nossa segurança esteja firmada nas nossas obras, mas ela deve estar firmada sempre em Cristo. As boas obras, elas são um indicativo, mas elas não são a causa da nossa salvação. Por isso, o que é a certeza da fé? É a convicção de que pertencemos a Cristo por meio da fé e de que nele nós desfrutaremos da salvação eterna. A certeza traz em si a ideia de plenitude, como a da árvore carregada de frutos, ou como das velas de um barco quando elas estão infladas pelo vento que sopra e faz com que o barco ele seja carregado. A certeza da salvação, ela produz isso na alma do crente, faz com que cada vez mais ele seja uma árvore frutífera, faz com que ele cada vez mais esteja em movimento para a glória do Senhor. É a plenitude que o exercício contínuo e diligente de nosso trabalho e amor ao Senhor nos conduzirá por sua graça
a plenitude da esperança que temos no Evangelho de Cristo. Por isso precisamos perseverar na nossa diligência e trabalhar ao Senhor, mesmo em dias difíceis. Estamos ainda enfrentando a pandemia, são dias difíceis. É necessário continuar no nosso trabalho ao Senhor. Mas mesmo quando as coisas estão boas, mesmo quando as nossas empresas vão muito bem, os lucros estão lá em cima, aí é que muito mais nós precisamos ter cuidado para não nos acomodarmos e começarmos a ser negligentes. Muitas vezes o perigo está aí. Parece que quando as coisas vão bem, parece que a alma do crente relaxa, sabe? E nesse momento nós precisamos cada vez mais prestar atenção à nossa diligência, ao nosso trabalho, ao Senhor. Lucas 21, 19 diz que é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. 2 Timóteo 2,12 diz: se perseverarmos também, com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Provérbios 12, 24: a mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. Provérbios 13, versículo 4: o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se fartará. Romanos 5, 3: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Muitas vezes a gente está passando por tanta dificuldade, mas como são benéficas as dificuldades, como muitas vezes é bom que de fato venha, como a carta de Pedro também expressa, né? Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Muitas vezes a aflição ela tem uma função pedagógica de nos fazer perseverarmos. Muitas vezes quando o crente mais está sofrendo, é quando ele mais está buscando ao Senhor. Então, se há entre nós, se estamos sofrendo, permaneçamos na diligência e no serviço ao Senhor. É também a continuação da palavra de Cristo, que nos prova sermos de fato seus discípulos. Disse Jesus: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Continuar na fé, fundados e firmes, estando firmes no fundamento da palavra de Deus, é algo indispensável para a nossa perseverança. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O pastor Augusto Nicodemos, ele comentando sobre a certeza, ele diz que a base para a certeza da salvação não pode ser o ter tido uma experiência, ter sido criado na igreja, não pode ser relacionado a questões nominais, né? Simplesmente porque eu estou indo para a igreja, coisa desse tipo. A base é a obra constante e contínua da santificação do Espírito Santo em nosso coração, que é a medida pela perseverança, pela continuidade no Evangelho. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então é algo de fato que exige um esforço da nossa parte. Esperança que não está enraizada na comunhão da fé com Cristo e que não deságua na ação de amor que socorre o próximo, é especulação egoísta e fanatismo. Se eu continuar a negligenciar os meios de graça para obter força espiritual e apoio, eu com toda certeza voltarei ao mundo. Se nós somos negligentes, nós iremos fracassar. A carta de Paulo a Timóteo fala sobre um jovem que fracassou nesse sentido, que Demas amou o presente século e se desviou do caminho do Senhor Jesus Cristo. Isso não foi outro motivo senão o motivo de uma alma que se entregou à falta do exercício da diligência, se entregou de fato à preguiça espiritual. Nenhuma presunção é pior do que alimentar a ideia de que estou destinado ao céu enquanto viver como filho do inferno. Existem muitas pessoas que são presunçosas quanto à certeza da sua salvação. Dizem: eu sou salvo,
mas não vivem uma vida de santificação, uma vida piedosa, uma vida de integridade, de amor ao Senhor e de todas essas qualidades que temos apresentado ao longo dessa mensagem, e mesmo assim diz: eu estou salvo. É algo absurdo que as pessoas que assim se importam dessa maneira. Um salvo verdadeiramente salvo, ele vive na prática de uma vida santificada e como um salvo em Cristo Jesus. E todos nós precisamos ter cuidado para não cairmos. Quem está de pé, cuide para que não caia. Todos nós podemos ser tentados pela preguiça espiritual. Todos nós podemos ser tentados, por negligenciar a oração, algo que de certa forma é tão simples. É nós elevarmos o nosso desejo a Deus, apresentarmos as nossas necessidades em nome de Cristo. Mas por quantas e quantas vezes nós relutamos para ir ao lugar da oração, para estarmos particularmente com Deus, a sós com Deus. E nós precisamos ter cuidado. Quem está de pé, cuide para que não caia. A esperança da nossa salvação, a certeza da nossa salvação é uma antecipação daquilo que se tornará realidade. A esperança que nós temos em Cristo, a certeza da salvação antecipa o gozo da glória celeste, antecipa a alegria de toda a comunhão que nós teremos com Cristo na glória em toda a sua plenitude celeste e de todas as bênçãos celestiais. A esperança vê a terra prometida, e isso dá ânimo ao cansado peregrino para continuar. Quando você estiver cansado, reflita sobre a esperança da salvação em Cristo Jesus. Quando, como peregrinos, estivermos nos sentindo tanto que exaustos, para ir para a igreja, ou para abrirmos os nossos lábios mais uma vez, quem sabe para evangelizar, ou fazer alguma boa obra, nos lembremos da esperança que nós temos em Cristo, da salvação que temos em Cristo. Isso nos dará forças em meio à nossa jornada. A esperança antecipa as boas-vindas e a gloriosa comida que nos espera no porto celestial. Isso nos dá coragem para continuar lutando contra as ondas e ventos adversos, que lutam contra nós, querendo nos apartar de Cristo. Tudo isso nos faz refletirmos, como nos é apresentado aqui, para que não vos torneis indolentes, é o que diz o versículo 12. Todo esse esforço, toda essa diligência, todo esse trabalho, toda essa perseverança é com a finalidade. E qual é essa finalidade? Versículo 12: para que não vos torneis indolentes, isto é, para que não sejamos indiferentes, insensíveis, como aquele que manifesta pouca vitalidade, que age com lentidão, que é preguiçoso, que não se apura, que é descuidado, desleixado, negligente. E assim tornem-se imitadores. A proposta é para que nos tornemos imitadores daqueles que pela fé herdam as promessas, aqueles que caminharam nas pisadas da fé, tantos irmãos em Cristo que conseguiram perseverar até o fim. O grande exemplo que a Bíblia nos traz, a palavra do Senhor, é o exemplo de Abraão, um homem que caminhou na dependência do Senhor. E como é contrastante a perspectiva que o Senhor nos traz da sua palavra, daquilo que nós precisamos estar cheios e munidos nesse caminho de salvação, do que aquilo que o mundo apresenta para aqueles que precisam perseverar, para aqueles que precisam chegar até o fim. O que o mundo prega desde tempos antigos é a crueldade, eles pregam o orgulho, a opressão, como sendo qualidades daqueles que perseveram, daqueles que alcançam, que chegam no pódio. Mas a proposta de Deus é diferente. É o caminho da humildade, é o caminho do trabalho na dependência de Deus, é o caminho de fato da fé, é o caminho da paciência. É o que o texto vai continuar dizendo aqui: aqueles que pela fé e pela longanimidade, o ter longo ânimo, o ser paciente, pode ser traduzido assim dessa forma também, são as qualidades que o crente ele deve trazer em sua alma para chegar até o fim. Não é a soberba, não é o orgulho, não é a crueldade, não é as virtudes desse mundo, mas é aquilo que o Senhor estabelece na sua palavra.
E como será importante o sermos pacientes, o termos longo ânimo, termos um ânimo longo, prolongado. Sabe, a ideia do ânimo é a ideia relacionada à respiração. Você sabe, ter a respiração para conseguir chegar e concluir a sua carreira. Provérbios 14, 29 diz que o longânimo é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. Se formos impacientes, nós vamos trilhar o caminho da loucura. E qual é o caminho da loucura? É apartar-se de Cristo, é dizer que Deus não existe, como diz o Salmo 14. Diz o louco, o insensato do seu coração: Deus não existe, são todos os seus pensamentos. Provérbios 15 diz que o homem iracudo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Sabe, é necessário ter humildade e, em vez de querer ser, como diz na linguagem popular do interior, o caceteiro, o cara que vai pegar a peixeira e vai furar a pleura do cara, do outro que está lhe afrontando, é ter paciência, é suportar muitas vezes calado a afronta de alguém que está zombando da nossa fé, é suportar com paciência a oposição de inimigos que se levantam contra nós e que zombam do Evangelho e que zombam da nossa fé. É ser semelhante a Cristo. Cristo, ele é aquele que suportou uma multidão de opositores. Cristo, ele é aquele que suportou os escárnios, ele é aquele que suportou toda a ignomínia, toda a zombaria daqueles que olhavam para ele e diziam que ele era um endemoniado, ou que de fato ele não era o Cristo, e muitas zombarias faziam em relação a ele, mas ele suportou tudo. Ele foi paciente, ele esperou com paciência no Senhor. A paciência é a capacidade de suportar por longo tempo, sem desejo de vingança, sem desejo de, sabe, alguém de fazer como Lameque: matei um homem porque me pisou e outro porque me feriu. É diferente do espírito que havia ali naquele homem. É a capacidade de suportar os inimigos do Evangelho, mas suportar também as dificuldades, as crises, as angústias que como crentes nós passamos em meio a esse mundo. É a capacidade também de tolerar fraquezas e o defeito de outros irmãos em Cristo, muitas vezes que tem. E como isso muitas vezes está faltando na igreja, gente que tolera gente que suporta gente que, em vez de chegar junto, sabe, e tentar ajudar o irmão a melhorar, muitas vezes os irmãos estão fazendo com que o outro irmão desanime na fé, dando uma lapada que, sem amor, sem misericórdia, sabe? E ter longanimidade exige que sejamos tolerantes com os nossos irmãos mais fracos na fé, demonstrando paciência em relação a eles, sem nos irritarmos com rapidez ou nos irarmos a ponto de desejarmos revidar em uma proporção até maior do que o agravo que muitas vezes a gente sofre. Nós estamos na igreja vai haver isso. A igreja vai haver muitas vezes atritos, muitas vezes alguém vai dizer algo que vai contra o nosso desejo ou uma ideia que nós apresentamos. Em vez de ficarmos irados, nós precisamos ter paciência e descansar no Senhor e saber que o Senhor tem o melhor para a sua igreja. O parâmetro de paciência para nossas vidas está no próprio Deus. Lá em Êxodo 34 e também em Salmos, nós podemos ver ao longo de toda a Escritura que o Senhor nosso Deus é o Deus de compaixão e de misericórdia. Ele é longânimo, Ele não nos retribui segundo as nossas iniquidades, mas Ele é paciente, Ele nos dá a oportunidade de nos arrependermos. Muitas vezes a gente precisa fazer isso com os nossos irmãos em Cristo, muitas vezes a gente precisa fazer isso enquanto marido e mulher. A gente precisa ter paciência com os nossos cônjuges,
Às vezes é tanta dificuldade, a gente semana após semana está discutindo a mesma coisa, né? A gente sempre volta a determinados pontos que temos dificuldades, e a gente precisa ter paciência, a gente precisa ter de fato essa longanimidade, a gente precisa ser tardio em irar-se. A longanimidade, a paciência é um estado de espírito gracioso e calmo, uma tranquilidade de espírito em solo sagrado, com fé, não sujeito a provações, não sujeito a provocações, para não se cansar de oposição. Quem diz isso é o Joe Owen. É um espírito que se recusa a se amedrontar, se recusa também a se exasperar, sabe? A chutar o pau da barraca de uma hora para outra. É alguém que está ali segurando firme a barra, está insistindo, está caminhando um pouco mais, avançando um pouco mais, crendo um pouco mais. É a alma que é preservada em serenidade, como a gente muitas vezes canta na igreja: calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Às vezes é isso que nós necessitamos em nossa longanimidade. A salvação não é concedida por causa da fé, paciência. Em troca deles, ainda assim, ela vem através deles como um canal divinamente designado, assim como o sol brilha em uma sala através de suas janelas. As janelas não são em nenhum sentido a causa do brilho do sol, eles não contribuem com nada para isso. No entanto, eles são necessários como o meio pelo qual ele entra. A janela não é o próprio sol, mas é um meio necessário para que a luz entre. Assim também é a instrumentalidade da fé, da longanimidade, das qualidades que o Senhor nos apresenta em sua palavra. O Senhor nos apresenta. A paciência é a prova genuína daquela fé que não é incipiente, mas que é uma fé sólida, uma fé firme, uma fé de alguém que foi experimentado de fato no Senhor. Mesmo diante dos obstáculos que estão diante de nós, a fé paciente, ela resiste, ela precisa resistir. E é isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos como crentes em Cristo, no exercício da nossa fé. Quando Abraão, o grande exemplo da fé, se tornou impaciente, quando ele deixou de confiar de fato no Senhor, ele agiu tolamente. E até hoje a gente vê as guerras lá no Oriente, em prol daquela terra, tendo com um plano de fundo o contexto dos filhos que Abraão teve, uns dizendo que a terra é de Isaac, outros dizendo não, de Ismael, e ali há o conflito desde tempos e tempos, como decorrência da ação tola que Abraão teve em um momento em que ele se descuidou da sua fé. Concluindo a nossa mensagem de hoje, o autor aos Hebreus não diz que fazemos tudo isso para comprar, para termos um mérito em relação às promessas de Deus, mas ele diz para que herdemos. Aqueles que pela fé e longanimidade eles herdam a promessa. E como é que nós herdamos? Da mesma forma que alguém recebe uma herança. Nós fomos adotados por meio de Cristo Jesus na família da fé. Nós somos feitos filhos de Deus, e nós herdamos isso pela obra da graça de Deus, do Espírito do Senhor que transformou os nossos corações, e agora nós somos filhos de Deus, e agora podemos herdar as promessas de Deus. Nós podemos herdar a salvação em Cristo Jesus. Nós herdamos todas as bênçãos, o perdão dos pecados, os tesouros da salvação que estão ocultos em Cristo Jesus, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, como se vê em Colossenses 2:3. Nós herdamos em Cristo Jesus a esperança, a fé, a longanimidade, a perseverança, o trabalho, o amor.
não são nenhuma fantasia, mas todos que apoiam nas promessas de Deus. Abraão e os crentes do Antigo Testamento, aqueles que são descritos no capítulo 11 de Hebreus, da galeria dos heróis da fé, eles não estavam fantasiando, mas eles estavam fundamentados na palavra de Deus, o firme fundamento das promessas do Senhor, o firme alicerce. Não é uma fantasia, mas é de fato uma realidade a qual nós precisamos sempre estar voltando a ela, sempre estarmos voltando às promessas de Deus. É interessante naquela alegoria que o John Bunyan ele faz quando escreve O Peregrino, quando o peregrino, juntamente com seu amigo, ele estava aprisionado no castelo da dúvida, e ali eles estavam sofrendo e sendo castigados e sendo massacrados pelo gigante, o dono do castelo da dúvida. Então tem uma hora que ele cai em si, naquele momento de sofrimento, ele diz: como sou idiota, disse ele, ficar aqui neste calabouço mal cheiroso, podendo muito bem andar com liberdade. Trago no peito uma chave chamada chave da promessa. Eu estou convencido, abrirá qualquer fechadura do castelo da dúvida. Em meio à nossa caminhada, vamos sempre nos lembrar das promessas de Deus. São as promessas de Deus que vão tirar as dúvidas do nosso coração, as promessas do Senhor que vão nos direcionar para que cada vez mais estejamos firmes, seguindo rumo ao descanso eterno. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa reflexão que podemos fazer sobre a certeza da salvação, a necessidade do trabalho cristão, sobre as promessas do Senhor, a fé, a longanimidade. Ó Senhor Deus, todas essas coisas pertencentes à salvação, nós te agradecemos, ó Pai, e louvamos e bendizemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém.